Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula referente à nossa série de vídeos onde eu estou abordando as técnicas de demonstração em matemática. E durante esse vídeo eu vou estar falando da demonstração por redução absurda. Particularmente essa demonstração é uma das minhas preferidas. Ela tem uma certa vantagem, você vai entender aqui depois, né, durante o vídeo, que eu não vejo muito nas outras, certo? Então assim, particularmente eu gosto muito da demonstração por redução ao absurdo. Tá certo? Em palavras, o que seria essa demonstração? Eu vou colocar aqui em palavras, mas aí depois eu dou uma explicação, né, do que significa isso na forma P sobre Q. É porque assim, em palavras ela parece um pouco confusa, eu tenho que admitir, mas a ideia dela é bem simples. Na hora da execução você vai entender que ela é bem tranquila, que é o seguinte, ó. A demonstração por redução ao absurdo é uma técnica na qual se alguma proposição P fosse verdadeira, depois eu vou explicar bem isso para não confundir, né? Se alguma proposição P fosse verdadeira, certo? Deveria ocorrer uma contradição lógica. Deveria ocorrer uma contradição lógica, certo? Deveria ocorrer uma contradição lógica. E portanto, né? Antes eu estava quase concluindo. E portanto, P deveria ser falso. Esse P aqui não necessariamente é o mesmo P que eu estou indicando aqui, gente. Na verdade, ele não é. Imagina que eu quero provar uma assertiva desse tipo, né? Um teorema da forma se P, então Q. P antes da implicação Q depois. Esse P aqui, infelizmente, já está fazendo o papel de outro cara aqui nessa coisa. Mas vamos voltar para cá. Então, o que acontece? Eu vou supor que alguém é verdade quando esse cara não deveria ser, e vou mostrar que eu chego a um absurdo qualquer. Então, a ideia da demonstração para absurdo é o seguinte. Isso aqui, verdade, eu vou demonstrar que isso aqui é verdade. Certo? Se P for verdade, eu vou demonstrar que Q é verdade. Então, eu vou supor, por exemplo, que não Q é verdade. Quer dizer, olha, a partir dessa verdade eu tenho que produzir essa. Mas eu vou supor que não, que esse aqui é falso. Certo? Quer dizer, que esse é falso não, né? Que o contrário dele é verdade. Claro que equivalentemente ele seria falso. Então eu vou supor que o contrário dele é verdade. Aí, por meio de alguns passos, eu vou produzir um absurdo lógico ou matemático. Logo, esta suposição minha não poderia ser feita, ou seja, eu não poderia supor que a negação de que é verdade, então, que deveria ser verdade. Quer dizer, o problema meu foi isso. Só que isso aqui não pode. Então, na verdade, o contrário disso, né? Então, isso aqui eu chego em algum absurdo matemático, né? Alguma contradição lógica. Então, se eu tomar a negação desse, que eu volto para o próprio cara, a negação da negação é o próprio indivíduo, volta lá na playlist lógica, eu vou tomar a negação desse indivíduo aqui. Então, eu provo que é verdade. É meio confuso o processo, mas depois do primeiro exemplo, as coisas vão ficar claras. Tá certo? A vantagem desse método é assim, que esse absurdo ele pode ser em qualquer lugar. Esse absurdo matemático que eu tenho pode ser em qualquer lugar da matemática. Como a matemática é tão ligada, claro, dentro da sua teoria, né? Você não pode mudar muito teorias. Por exemplo, na geometria euclidiana e não euclidiana. Você chegar no absurdo
dentro de uma da outra talvez não funcione muito bem. Mas dentro do mundo que você está, você pode produzir absurdo em qualquer local. Por exemplo, você pode chegar aqui 1 igual a 0, que 2 divide 1, esse que é o símbolo de divide, né? Uma barrinha na vertical. Então, assim, são absurdos matemáticos possíveis dentro da demonstração. Então, você pode chegar em qualquer outro, né? Que um conjunto que devia ser vazio não é vazio, que um conjunto que é vazio, você achou um elemento dentro dele, sei lá. Qualquer absurdo você pensar. Então, essa para mim é uma vantagem que, por exemplo, a demonstração de contraposição, que se confunde um pouco com essa. Porque na contraposição, a gente prova que não Q implica não P. Então, a gente chega na negação de P. No absurdo, se a gente chega, supondo não Q na negação de P, também é uma prova por absurdo. Porém, o mais legal é que você não precisa necessariamente chegar em não Q. Você pode chegar aqui, 1 é igual a 0, por exemplo. Tá certo? Sei lá, absurdo, alguma coisa muito estranha. Certo? Então, está aqui em palavras. Então, o P que ele coloca aqui, na verdade, é o nosso não Q lá. Tá certo? Na proposição P implica que ele é a negação de Q. É a negação da tese. Então, a gente nega a tese e produz um absurdo matemático. Logo, esse absurdo foi gerado por negar a tese. Então, a tese deve ser verdadeira. É bem interessante. Aí você tem que estudar um pouquinho de lógica para entender esse processo. Mas vamos voltar aqui, é o seguinte. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Esse exemplo aqui eu decidi preparar algo mais especial, assim. Raiz de 2 é irracional. Então eu quero provar o seguinte, que raiz de 2 é um número irracional. Só para lembrar, na primeira videoaula lá, quando eu falei da demonstração direta, eu disse que o número é racional se ele puder ser escrito como o quociente de 2 inteiros, né, onde A pertence a Z e B pertence a Z, né, B diferente de 0. Tá certo? Mas no caso de raiz de 2, isso não é possível. Isso não vai ser possível. Certo? Aí, antes de fazer essa prova especificamente, eu decidi fazer o seguinte. No meio dela existe um resultado que eu vou usar, que é uma prova que a gente até já fez, ela, uma prova parecida, bem semelhante. A gente podia até usar ela lá, mas eu vou retomar ela aqui como se fosse um lema. Então, para demonstrar o teorema, eu vou botar assim. Para demonstrar esse resultado aqui, digamos que eu trate ele como teorema. Pô, ele é importante, ele é bonito, recebe o status de teorema. Então, ó, vamos para demonstrar que a raiz de 2 é irracional, provemos o seguinte lema. Então aqui eu estou fazendo de uma maneira bem formal. O lema que eu tenho é o seguinte, ó. Se n é um inteiro tal que n ao quadrado é par, então n é par. Quando eu falo que a gente já fez esses resultados, é verdade, porque se eu pegar a contrapositiva disso é o quê? Ó? Se n é ímpar, que é a negação de ser par, né, já que n é inteiro, então n ao quadrado vai ser ímpar. A gente já fez, eu podia até citar isso como fato. Mas aí eu vou, para a gente entender a lógica da coisa, eu vou fazer de novo como se eu não tivesse feito lá atrás. Só para você entender o que é um lema dentro de uma demonstração. Ele vai aparecer dentro aqui da demonstração do raiz de 2, que é uma demonstração relativamente grande. Não chega a ser muito não, mas é um pouquinho. Aí eu teria que demonstrá-lo lá dentro. Então, para não ficar essa quebra, não. Antes de passar para o próximo passo, vamos demonstrar esse resultado, depois voltar para dentro do teorema, fica ruim. Então você quebra esses pedaços, onde você tem que abrir demonstrações paralelas dentro de uma questão. É tipo assim, você está resolvendo uma questão, aí você cai dentro de outra. Outro problema. Aí você resolve esse problema ali dentro, depois volta. Então isso aí pode ficar um pouco chato dentro de teoremas, entendeu? Então a gente faz isso aí. Então, ó, vamos provar esse lema. Então, a prova dele é o seguinte, ó. Eu vou fazer por contraposição. Tá certo? Por contraposição,
mostrar que se n é um inteiro ímpar, né? Estou negando agora a tese e vou chegar na negação exata da hipótese. Não é uma prova por absurdo, embora se pareça. Por contraposição, podemos mostrar que se n é um inteiro ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Tá certo? A gente está dentro do contexto dos inteiros. Então vamos fazer a demonstração, né? Então eu suponho, ó, como n é ímpar, então eu troquei, ó, de n ao quadrado par para n par, eu troquei por partir de n ímpar e chegar que n ao quadrado é ímpar. Como n é ímpar, existe k pertencente a z tal que n igual a 2k mais 1. Tá certo? Volta lá na demonstração por contraposição que você vai ver. Então, elevando ambos os membros desta última igualdade ao quadrado, temos n ao quadrado vai ser 2k mais 1 ao quadrado, que vai ser o quê? Vai ficar 4k ao quadrado, né? 4k ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4k mais 1. Aí eu boto aqui um certo 2 em evidência, deixando essa parte aqui assim, que eu posso desenvolver e voltar para a mesma coisa, mais 1. Só que isso aqui é um certo, como o conjunto dos inteiros ele é fechado, vou chamar aqui de K', viu? Como ele é fechado para produtos, potências e somas, isso aqui é um novo inteiro K'. K' pertencente a Z. Logo, n ao quadrado é ímpar. Aí eu poderia concluir que, por contraposição, concluímos que a assertiva inicial, quer dizer, a asserção inicial quer dizer que a proposição inicial é verdadeira, tá certo? Ou seja, se n ao quadrado é par, n é par. Só que a gente fez por contraposição. Negou a tese, chegou na negação da hipótese, tá certo? Pronto, então eu provei esse lema. Tá certo? Aí eu vou utilizá-lo. Como ele está aqui à prova e é um vídeo, você pode voltar ao vídeo aí se tiver qualquer dúvida em qualquer parte. Tá certo? A segunda que eu já fiz essa prova, só que eu quis dar um contexto didático, que é o seguinte. Como usar um lema? Porque aqui, essencialmente, eu ia pegar só um teorema e usar aquele método. Mas eu falei, não, eu vou aproveitar a demonstração, uma certa demonstração que eu vou fazer por absurdo. Eu podia fazer essa por absurdo, poderia também. Inclusive, eu podia supor por absurdo. Logo cheguei numa contradição que o meu n ao quadrado, né, que deveria ser par, é ímpar. Funcionaria também. Funcionaria também. Certo? Isso aí você pode estar vendo, e já tem alguns livros assim. Aí eu decidi fazer, não, eu vou fazer um lema para o cara entender exatamente como é que um lema funciona. Como é que ele funciona, para que ele serve. Então o lema, na verdade, que é este aqui, se n é um inteiro, tal que n ao quadrado é par, então n é par, é o seguinte, é usado nessa demonstração aqui. Então vamos usar. Então agora, vou apagar aqui só a demonstração. Vou deixar o lema aqui. Eu vou chamar isso de um teorema. Raiz de 2 é irracional. Talvez não seja um teorema, mas assim, esse negócio de dizer se um indivíduo é teorema ou não é muito pessoal, viu, gente? Ele recebe o nome de teorema ou não, isso é muito pessoal. Como dizer se uma coisa recebe o nome de lema ou não, ou corolário ou não. Isso aí não tem tanto problema. Você pode chamar tudo de teorema. Se você tiver algum problema com isso, você chama aqui isso aqui de um teorema. Tá certo? Só são nomes para diferenciar um pouco as coisas. Raiz de 2 é irracional. Aí a demonstração que eu vou usar aqui
É uma demonstração que eu acho que é a que você vai encontrar nos livros, é a seguinte, ó. Suponha, por absurdo, que raiz de 2 seja racional. Se você voltar lá na primeira videoaula que eu falei da técnica de demonstração direta, eu enunciei lá alguns postulados, né, algumas definições, na verdade, algumas definições as quais eu vou estar utilizando aqui. Outras não deu para fazer lá, eu vou só mencionar aqui, você pode estar pesquisando e ver que são verdade. Então, suponha para absurdo que raiz de 2 seja racional. Logo, existem P, Q, pertencente a Z, Q diferente de zero, com MDC de P e Q igual a 1, ou seja, P e Q irredutíveis, está certo? Assim, deixa eu concluir aqui que eu explico uma coisinha. Tais que P sobre Q deu raiz de 2. Ó, eu vou pegar sem perda de generalidade, quer dizer, não, na verdade sem perda de generalidade, eu vou pegar uma fração equivalente a todas elas, só que eu vou pegar irredutível. Por exemplo, se eu pegar 4 sextos, eu tenho uma fração irredutível que é 2 terços. Então, pode-se provar, eu estou assumindo que, imagino que numa videoaula passada, eu estou numa matéria, né, lá, teoria dos números, sei lá, aí eu estou querendo provar esse resultado. Então, imagino que eu já mostrei que, dada uma fração racional, sempre vai existir uma única, quer dizer, vai existir uma fração irredutível, e essa fração irredutível vai ser única, ou seja, a fração irredutível de 4 sextos é 2 terços. A fração irredutível de 2 terços, né, equivalente a 2 é o próprio 2 terços. Então, assim, a fração irredutível de um quociente qualquer, ela é sempre única, certo? Suponha que tenha provado isso em algum lugar. Isso aqui me permite escolher uma de modo que o MDC dela seja 1. O que é o MDC de uma fração irredutível ser 1? Se esse cara e esse não se simplificam por nenhum fator, o maior número que divide os dois é 1, certo? Então eu posso supor isso aí, tá certo, gente? Porque não daria tempo de fazer todos esses resultados aqui, senão eu teria que fazer a matéria toda. Mas vamos supor que isso aí é verdade. Pode até pesquisar nos livros, né? Às vezes eles omitem esse fato. É engraçado, eles tomam isso como uma verdade absoluta. Não, é fato, pô. Dado uma fração, existe. Quer dizer, eu posso sempre tomar uma fração redutível, só que isso tem que ser provado também. Certo? Então vamos dizer que eu provei em algum momento. Ou que eu estou assumindo de algum local que já esteja provado. Então, suponha para o absurdo que a raiz de 2 seja racional. Logo existem P e Q pertencente a Z com Q diferente de zero, com o MDC deles igual a 1. Tais que, óbvio, se ele é racional, P sobre Q tem que dar raiz de 2. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar P sobre Q ao quadrado. Deve levar os dois lados, né? Daqui eu tiro que P ao quadrado sobre Q ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. Ou seja, que P ao quadrado é 2Q ao quadrado. Mas olhe bem, esse cara aqui é 2 vezes, Q é inteiro, né? Então isso aqui é como se P ao quadrado fosse 2 vezes um certo K', onde K' é exatamente Q ao quadrado. Certo? Porque isso aqui é inteiro, certo? Logo, P ao quadrado é par. Usando o lema, P ao quadrado é inteiro, que ele é o quadrado inteiro, e ele é par, então P é par. Pelo lema, ó, que legal, ó, pelo lema, P ao quadrado, P é par. Olha só. Vou até botar assim, pelo lema anterior, né, a gente costuma enumerar os lemas, né, pelo lema anterior, P é par. Exatamente esse lema aqui. Você viu qual a função de um lema agora, dentro da demonstração, para eu não deixar ela muito grande, porque eu teria que abrir um espaço para isso. Assim como eu teria que abrir um espaço para isso aqui também, gente. Mas eu estou assumindo que foi provado. Isso é verdade, eu não estou inventando nada. Então, pelo lema anterior, P é par. Tá certo? Logo, quer dizer, então, existe, para não usar a palavra logo de novo, né? Então, existe K pertencente a Z, tal que P igual a 2K, tá certo? Porque se ele é par, tem algum K, tal que ele é 2K. Aqui eu botei K, né? E aqui é K. Não tem relação nenhuma necessariamente de um com o outro, tá certo?
Então, eu vou voltar para esta equação aqui, ó, ou para essa relação aqui. Eu vou substituir o P por 2K. Aí aqui vai ficar o quê? 4K ao quadrado igual a esse Q aqui ao quadrado. Eu posso multiplicar logo, né? Dar uma adiantada aqui. 2Q ao quadrado. Eu posso dividir os dois lados por 2. Então eu vou ter que Q ao quadrado é o quê? 2K ao quadrado. Logo, esse K ao quadrado, ó. Logo, Q ao quadrado é da forma 2K, duas linhas. Onde esse K, duas linhas, é exatamente o K ao quadrado. K, duas linhas, pertencente a Z. Tá certo? Assim, obtemos que chegamos à conclusão, vai botar assim, chegamos à conclusão que também é par. O que é par, né? Pode ser também, é que eu já estou adiantando as coisas, né? Então chegamos à conclusão que é par. O que acontece, gente? Eu produzi alguma coisa estranha? P e Q podem ser ambos pares, mas, aí vem sempre o mais, né? Se P e Q são pares, então 2 divide P e Q e, portanto, o MDC de P e Q tem que ser maior ou igual a 2. Porque 2 já divide eles, né? Só que, estranho, né? Porque é um absurdo. Estranho não, porque é um absurdo. Ou seja, eu cheguei que 1 é maior ou igual que 2. Certo? Claro, nesse teorema aqui, ele vale, né? Vai buscar esse fato aqui, ó. Aí esse fato aí, ele vai usar lá o princípio, né, da fatoração única, né, o teorema fundamental da álgebra, que diz que dado um número inteiro, existe uma única forma de fatorá-lo com fatores primos, né, e potências desses primos, né, por meio de um produto. Tá certo? Então, é assim que a gente chega. Pensa que o absurdo não tem nada a ver com alguma negação da hipótese, como a gente faz na contraposição, tá certo? Ou seja, é um absurdo em qualquer ponto da matemática. Então, eu gostaria muito que você percebesse, né, a lógica de funcionamento da coisa. Esquece um pouco o resultado. Mas entenda bem como é que é o texto. Suponha para o absurdo que tal coisa é o contrário. Então, se ele não é irracional, lembra lá na definição, um número que não é irracional, ele é racional. Então, volta... aí, então, a negação de ser racional é ser irracional, né? Ou vice-versa. De ser irracional é ser racional. Aí, perceba que tem um texto. Aí você vai desenvolvendo, 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 até você chegar num absurdo, produzir alguma coisa muito estranha. Tá certo? Eu vou botar só mais um exemplo. Eu gosto sempre de fazer dois, eu acho um exemplo muito pobre, né? Que é esse aqui. Demonstrar que o conjunto dos números primos é infinito. Esse é clássico também. O conjunto dos números primos é infinito. É infinito. Aí você fala, pô, eu estou sem ideia nenhuma para fazer. Você pode supor que ele seja finito e chegar a algum absurdo. Quer ver? Então a demonstração aqui é o seguinte, ó. Suponhamos, por absurdo, que o conjunto dos números primos seja finito. Antes de mais nada, gente, claro que a definição de primo eu tenho que saber, né? Embora eu não enunciei, eu estava supondo que você soubesse. Mas para ser bem formal, qualquer livro vai trazer antes. Um número é dito primo
se o maior divisor dele, quer dizer, se os únicos números que puderem dividi-lo seja ele próprio 1. Tá certo? Ou seja, o máximo divisor comum desse cara que não seja ele próprio, né, o máximo divisor próprio desse cara, quer dizer, que não seja ele próprio, é 1. Tá certo? Essencialmente é isso. Quer dizer, é um número sem divisores não triviais. Quer dizer, todo número tem como divisor, exceto o 0, por exemplo, o 2. 2 divide ele, 1 divide ele. O 7 divide ele, 1 divide ele. Agora o 10. Tanto o 10 quanto o 1 dividem, esses são chamados divisores triviais, quanto o 2 e o 5. Então são outros números que não são o próprio 1. Então a definição de primo você pode estar buscando aí, certo? Ela mais formalmente. Mas eu estou supondo que a gente sabe o que é um número primo, até porque a gente quer demonstrar que o conjunto dos números primos é infinito. Então tem que fazer sentido o que é um número primo. Então, eu vou supor por absurdo que o conjunto dos números primos seja finito. O que acontece com essa suposição? Podemos colocá-los, neste caso, em ordem crescente, todos eles. Digamos que seja assim, ó, P1, P2. Claro que esses dois aqui a gente até conhece, né? O 2, o 3 e aí vai, né? Até Pn. Digamos que eu só tenha Pn primos, ou seja, N primos. E eu coloco eles em ordem crescente. Assim, a gente pode tome ou considere P1 vezes P2 vezes todos os caras, ou seja, vou pegar um produtão desses caras e vou somar 1. Eu não sei se você percebe, mas nenhum desses fatores aqui pode dividir esse cara, por quê? Porque para dividir esse termo todo, ele tem que dividir essa parcela, beleza, ele divide porque faz parte do fator, mas ele tem que dividir o 1 também. Tá certo? Então, nesse caso aqui, nenhum dos primos que está na lista divide esse cara. Claro que você pode ter a gente, assim, ó, por exemplo, 5 não divide 2 e 5 não divide 3, mas 5 divide a soma. Tá ok, não tem problema nenhum. Agora, se o 5 dividisse o 10 e o 5 não dividir esse cara que está aqui, ele não pode dividir a soma. Tá certo? Aqui é porque nenhum dos dois é divisível, aí tudo bem. Mas se um for, que é essa parcela, a outra também terá que ser. Tipo, aqui é 10, aqui é 15. Aí beleza, ele vai dividir a soma. Certo? Então tome isso. Note que nenhum dos N primos, todos, né? Digamos assim, divide P1, P2, Pn mais 1. Logo, P1, P2, Pn mais 1 esse mais 1 não está no índice, viu? Ele é mais 1 mesmo. Adicionar 1 a esse produto é primo. Então eu cheguei numa contradição com a própria suposição minha. Por quê? Eu só tinha N primos, o que é uma contradição. É uma contradição. Pois um conjunto não pode ser finito e infinito. Ao mesmo tempo. Então eu supus que o conjunto era finito e cheguei que era infinito, quer dizer, ele é finito e infinito ao mesmo tempo. Então isso é um absurdo. É uma das provas que você vai achar. É claro que aqui, assim, né, para essa demonstração estar dentro de um estudo, uma teoria, claro, eu teria que definir bem o que é BDC, né, o que é primo,
Então eu teria que definir um monte de coisa. Porém, eu não fiz aqui, porque aqui eu estou interessado no processo, no texto que você vai utilizar. O texto começa sempre assim. Suponha por absurdo que... Aí você pega a tese que você está querendo demonstrar e nega ela. Supõe que essa negação dessa tese que seja verdade. Aí chegou no absurdo, pronto, logo, você não poderia ter suposto que a negação da tese é verdade, então a tese que é verdade. E sua negação é falsa. Então, a ideia da demonstração é essa. Então, cuidado com, não quero entender o porquê de cada passo aqui da prova, tá? E você perder o foco. Claro, é importante você acreditar que o que está aqui é verdade, entender, né? Não ter dúvidas, isso é importante. Mas o mais importante aqui para mim é o processo. Eu não estou numa aula de aritmética, onde eu estou provando esses fatos. Eu estou numa aula onde eu estou apresentando uma técnica de demonstração. Então o foco é a técnica e não necessariamente os cálculos internos que a gente fez, certo? Então aí eu dei 2 exemplinhos, espero que você tenha apreendido, né? Aí sempre que você vê agora num livro, você pode voltar aqui no vídeo e falar, não, velho, eu não entendi muito bem a demonstração do livro, deixa eu ver aqui o que é esse negócio por absurdo. Aí você vai e volta aqui. Se for direta, né, você volta lá na de direta, vai ter outros processos aí de indução matemática, de pronta produção, que parece muito absurdo, a gente costuma confundir. Então, assim, são várias demonstrações que a gente tem. Várias técnicas, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aqui, particularmente é uma das que eu prefiro, né? Eu gosto mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.